Bem, nesta aula aqui começamos as discussões sobre os procariotos. Dentro dos procariotos, obviamente, vamos discutir aquelas bactérias com maior importância médica ou aquelas que podem resultar em doenças e infecções. Dentro desse grupo também nós vamos trazer as gram-positivas. Então, na sequência, nós vamos entender como se estrutura esses grupos filogenéticos para entendermos melhor essa escala evolutiva. Lembrando que nossas imagens estão todas elas pautadas a partir de Tórtora. Nesse slide, página 272 do Tórtora, conseguimos visualizar aqueles três domínios. Lembrando que, se formos olhar numa área filogenética, teríamos o domínio a mais aqui, né? Que é o domínio eucariota dos eucariontes. Mas aqui nós temos esses dois domínios que representarão principalmente esse aqui, os procariontes, ou procariotas. E a partir deles que nós vamos ter a evolução desse terceiro domínio, que é dos eucariontes. Dentro desse grupo bactéria, esse domínio bactéria, nos interessa principalmente discutir do ponto de vista da importância da saúde humana, né? As clamídias, é um grupo especial de bactérias, as proteobactérias, que envolvem todo o grupo das gram-negativas, e as gram-positivas, que é um grupo especial em que nós vamos ter aqui duas categorias, com alto conteúdo de guanina e citosina e um com baixo conteúdo de guanina e citosina. Nessa tabela 11.1, nós conseguimos perceber algumas distinções, portanto, nesses procariotos, né? Procariotos aí, naquelas classificações que a gente fez aqui. Bactérias gram-positivas com alta quantidade de guanina e citosina e com baixa quantidade, né, de guanina e citosina. Esse primeiro com alta, a gente chama de Firmicutes, e a segunda, a Actinetobacter, ou Acinetobacter, também chamado, esses grupos de bactérias. Aqui a gente vai chamar os Clostridiums, ali, perdão, os bacilos e aqui os Clostridiums. Essa divisão, portanto. Na sequência, nós vamos ter as gram-negativas, e as que nos interessam mesmo são aqui essas proteobactérias. Aquelas, principalmente, que a gente vai chamar de gram-negativas. E, por último, esse grupo Archaea, que nós também já estudamos e verificamos em alguns momentos anteriores, que compreende as termófilas, alta temperatura, as metanogênicas, que possuem metano, também nos colonizam, obviamente, em situações extremas, e halófilas, que suportam altas concentrações de sais, que também não teria importância médica. Então vamos nos ater especificamente a esse pequeno domínio aqui, que compreende, portanto, desse grupo bactéria. Quanto às gram-positivas, nós vamos ver nesse primeiro grupo, quanto às Firmicutes, que são bactérias com baixo índice de guanina e citosina. Dentro dessas bactérias, nós temos representantes do tipo Clostridium, bacilos, né? Os bacilos propriamente dito. Nós vamos ter outros representantes aqui de gêneros, que são Streptococcus e Staphylococcus. Só lembrando que os bacilos têm uma forma bacilar, né? Os Clostridium também têm essa forma de bacilo. E aí temos, no caso, se olharmos as Staphylococcus, e no caso Streptococcus, são bacias, têm forma de cocos, portanto, Staphylococcus, forma de cacho de uva, e Streptococcus,
pouco nós vamos ter em forma de colar. Então, nesse caso aqui, vocês conseguem, nessa página 309, aprofundar um pouquinho as informações que vocês têm sobre as características dessas bactérias e as doenças que elas podem causar, como por exemplo, do gênero Clostridium, né? E que podem causar gangrena gasosa, como o Clostridium perfringens. Então nós vamos ter nessas páginas, vocês podem buscar essas informações aí para aprofundar a leitura. Quanto às Actinetobacter, né, nós vamos ter aqui representantes, portanto, desse grupo de bactérias que tem um alto teor de guanina e citosina no seu material genético. Nós temos aqui como exemplo Corinium bacterium e Gardnerella. São dois tipos de bactérias gram-positiva, né, que estão presentes neste grupo. Claro, estamos falando Corinium bacterium, Diphtheriae, por exemplo. Então estamos falando aqui do gênero. São dois gêneros que nós temos aqui. Gêneros. E que representam esse grupo aqui. Temos também Mycobacterium, como no caso da Mycobacterium tuberculosis, bactérias com alto grau. E aqui a gente consegue perceber como é que essas Mycobacterium se estabelece. Essa denominação Mycobacterium porque ela tem o formato de um fungo filamentoso, da maneira como essa bactéria ela cresce, ela consegue formar como se fossem estrias. Então a forma de crescimento leva a característica de um fungo filamentoso, por isso que tem essas características aí. Então nessa página 311 vocês podem aprofundar as informações sobre esse grupo de bactérias, portanto gram-positivas aí. Reforçando aqui, quanto a esse gênero Corynobacter, ou Corynobacterium, tendem a ser pleomórficas. O que são pleomórficas? Pleomórficas são aquelas bactérias que mudam de forma. Elas podem mudar a forma. Isso é pleomorfismo, como discutimos lá em relação à saturação do ambiente que uma bactéria fica no meio de cultivo. Quanto mais saturado fica, quanto mais tempo fica, mais essa bactéria muda de forma. Então nós temos Corynobacterium, por exemplo, o agente causador da difteria. Aí nós temos um outro, o Propionibacterium, que é um derivado da capacidade que tem de produzir o ácido propiônico. Então, no caso, essas bactérias aí são importantes na fermentação, por exemplo, no queijo, queijo suíço, etc. Tem essa característica, dão qualidade. Mas de importância médica, elas produzem acnes, tá? A acne no ser humano, então, justamente por produzir uns ácidos láticos, eles conseguem, portanto, ter essa característica, tá, do ser humano. Gênero Gardnerella, nós temos aqui dentre os representantes, nós temos aqui Gardnerella vaginalis, que é a bactéria que causa vaginite, com frequência acaba causando isso nas mulheres. Pode causar em gestantes, muitas vezes, né? E tem essas características aí, tá? E então ela também é uma bactéria bastante pleomórfica. Depois temos o gênero Frankia, induz, no caso, essa bactéria é importante nas plantas, né? Nas plantas ela vai ser responsável pela nitrificação, etc. Então não teria, a princípio, uma preocupação em relação à saúde humana. Só a gente trouxe ali para mostrar outras características que as bactérias podem também, contribuir também. Temos os Streptomyces, gênero Streptomyces. Dentro dessas bactérias aí, esses actinomicetos, né, nós temos aí então as Streptomyces, e que muitas, no caso, podem causar doenças, mas também nós vamos ter as Streptomyces que são importantes na produção de antibióticos, tá?
Essa é uma das características importantes dessa bactéria, muito utilizada aí. O Streptomyces é no solo, mas pode também causar, por vezes, alguns problemas de infecções nos seres humanos. Não tão frequente, mas acontece. Mas são muito utilizados na produção de antibiótico. Então, para ter uma ideia de como é que é a estrutura dos Streptomyces. As bactérias altamente formam agrupamentos e se mantêm unidas, como se fosse, no caso, fungos. Né? Aí nós temos actinomicetos, tem essa mesma característica também, como se fossem filamitosos, né? E são encontrados na garganta dos seres humanos e dos animais, tá? Os actinomicetos. E raramente que vão provocar alguma infecção, mas eles contribuem, no caso, também para manter o equilíbrio, né? No caso, na microbiota, ajuda a regular o equilíbrio da microbiota. Mas em alguns casos, nós temos essa israelite aí, que ela pode causar actinomicose, que é a destruição dos tecidos, afetando a cabeça e os pulmões. Então, essa bactéria também tem essa característica aí, altamente quando adquire patogenicidade. Depois o gênero Nocardia, também nós temos a Actinomyces aí, e elas produzem filamentos rudimentares, olhando aqui, como se fossem fungos no caso, né? Tá? Como se fossem fungos. Então são muito comuns no solo, essas aí, né? No solo, mas podem causar infecção crônica pulmonar em seres humanos. Tá? E doenças até mais complexas. Então, nocardia, então a bactéria gram-positiva com alto teor de guanina e citosina. Aqui nós temos uma outra representação. Agora entramos especificamente no grupo domínio bactéria. Né? Grupo bactéria. Olhando aqui agora só uma representação. Esse fluxograma ele é importante para nós entendermos como as bactérias são classificadas, olhando pelas características de Gram, né, pelas características de Gram, e também nas divisões que elas podem ter, formam esporos, não formam esporos, quantas classes dela são cocos ou bacilo, algo assim. Então esse primeiro quadro aqui ele é importante quando formos num laboratório para fazer análises, ele é uma referência para entender isso. Então, quando a gente for num laboratório, a gente vai ter essa experiência. Então, quanto às bactérias, vamos começar com cocos. Se eu olhar numa lâmina, colocar numa lâmina e eu ver que a bactéria for cocos, tá? Ela pode ter várias formas, mas se ela for, por exemplo, gram-positiva, tá? Ela pode ser o que? Streptococcus ou Staphylococcus. Tá? Vou verificar isso. Se ela for gram-negativa, tá? O que eu vou perceber? Que daí, obviamente, que vai me remeter para um outro grupo, que não é mais das bactérias lá, que vamos incluir no grupo das bactérias. Isso aqui vai para as proteobactérias, tá? Proteobactérias. É no vídeo seguinte que nós vamos entender essa divisão. Então, aqui confunde um pouco, na verdade, gram-negativa, que é trazida junto para o grupo das bactérias, gram-positivas. Aí nós vamos para o grupo seguinte, que são os bacilos. Bacilos, nós podemos ter bacilos gram-positivos. Dentre os bacilos gram-positivos, nós vamos ter aqueles esporulados, que produzem endósporos, como os clostrídios e bacilos. E os não esporulados, que estão todos os demais, como nós vimos anteriormente ali naquela lista de bactérias gram-positivas, anteriormente que verificamos, entre bacilos. E aí nós temos um outro grupo que são espiroquetas, e essas espiroquetas também são gram-negativas. Tá? Mas num primeiro grupo, as bacilos aqui, elas podem, quando gram-negativas,
elas são o quê? Elas se encaixam, nesse caso aqui, nas proteobactérias. Tá? Então, quando nós temos bacilo gram-negativo, nós vamos ter proteobactéria, que é outro grupo que vamos ver no vídeo seguinte, que envolve as enterobactérias. Aqui nós lidamos com uma situação especial das bactérias Coccus gram-positivas. O que nós entendemos nesses dois grupos? Nós temos aqui, para fim do interesse médico, o interesse à saúde humana, interesse clínico, saúde humana. Nós temos, daquela de interesse, as Coccus gram-positivas, as Streptococcus e Staphylococcus. São essas que nos interessam. Neste caso aí, algumas classificações que são importantes. Nós vamos ter aqui, dentro das Streptococcus, as alfa-hemolíticas. Isso tem a ver com a hemólise sanguínea. Em nossas atividades de laboratório, vamos usar as placas de agar-sangue de carneiro e fazer esfregaço de algumas bactérias, Streptococcus e também Staphylococcus, para ver se existe diferença no crescimento dessas bactérias aí. Nesse caso, isso tem a ver com a destruição das hemácias, quando se observa a nível de placa, a destruição, a capacidade de hemólise, de destruição de hemácias, em função de enzimas produzidas. Então, as alfa-hemolíticas é que tem uma média destruição de capacidade de hemólise. Dentro delas nós temos as pneumococcus e a Staphylococcus viridis, Streptococcus viridis. Depois nós temos, dentro das beta-hemolíticas, as Streptococcus piógenes. Essas beta-hemolíticas são aquelas com alta capacidade de hemólise. Então nós vamos ter Streptococcus piógenes, que é uma das bactérias que causam mais lesões em tecidos. Inclusive tem aquela bactéria piógenes que é caracterizada vulgarmente como comedora de carne. Ela causa muitas doenças. Então, muitas infecções, amigdalites, por exemplo, doenças causadas nas infecções de tonsilas, a maior parte delas é por piógenes. Aí nós temos também Streptococcus agalactia. Essa não tem uma capacidade de hemólise tão elevada, mas ela é hemolítica. Nessa galáctea nós vamos ter muitas que causam as infecções urinárias também, a galáctea. E aqui o último grupo, gama-hemolíticas, que no caso enterococcus, que não vão causar nenhuma alteração, no caso, na hemólise, enterococcus. Quanto ao Staphylococcus, um outro critério de classificação delas, quanto a questão de ser coagulase positiva ou coagulase negativa. Então essa é uma das formas de identificação. Se nós semeamos numa placa algumas bactérias, elas crescem, primeira coisa, observamos no microscópio com a coloração de Gram, se é uma Streptococcus ou uma Staphylococcus, que ela cresceu. Se ela produzir hemólise, ou as condições dela, nós vamos verificar. Então, se é uma beta, uma alfa, aí nós temos algumas reações também para ser feitas. Mas os Staphylococcus, inicialmente, é diagnosticado através do Gram, que é uma Staphylococcus, é feito o teste da coagulase. É colocado, no caso, um soro a partir de coelho, e aí verifica de plasma de coelho uma gota sobre a bactéria e a gente verifica se coagula ou não. Se coagular aquele material que foi espalhado sobre a placa, formar coágulos, nós vamos ter uma Staphylococcus aureus.
Se não for coágulo, uma epidermídeis. Mas evidente que para chegar depois à epidermídeis e definirmos isso, nós temos outras análises comprobatórias que necessitam ser realizadas, portanto, complementares. Aqui nós podemos ver o que acontece com cocos, streptococcus, no caso, que são gram-positivas. Então, o principal representante desse grupo, Streptococcus pyogenes, que é responsável por amigdalites, as epidermites, erisipela, que é um problema sério, escarlatina, febre reumática e muitas glomerulonefrites, também estreptocócica. Tem essas características aí decorrentes da piógenes, portanto. É a bactéria que teoricamente até coloniza nossas vias respiratórias, mas nem todas elas podem, no caso, ter essa capacidade de se fixar e desenvolver a própria infecção. Então, depende dela ter aqueles antígenos que possam, no caso, formar placas na garganta, né, com isso lesionar os tecidos e, consequentemente, com isso entrar os antígenos para a corrente sanguínea e causar a febre. Aí nós temos, quando, olha, situações assim, geralmente essas febres reumáticas, elas acontecem quando as pessoas têm infecções de garganta, né, recorrentes. Então a bactéria ela tende a atingir a corrente sanguínea, com isso se acaba se fixando em algumas regiões e o organismo tende a eliminá-lo. E isso leva a um processo autoimune. Mesmo eliminada a bactéria, o organismo começa a reagir. Então isso pode acontecer também em válvulas cardíacas, que nós podemos ter problemas e lesões em função dessas bactérias. A erisipela é um exemplo, portanto, que é dessa bactéria também, ou seja, a bactéria passou para o tecido subcutâneo e geralmente atinge pessoas daí com mais idade ou algo similar, mulheres também, né, que pode levar essas lesões. Então, é uma bactéria que leva a isso. E nesse caso aqui, essas bactérias têm, enquanto antígeno de superfície, essa proteína M, que é responsável, portanto, pela fixação. Essas questões patogênicas nós vamos estudar num vídeo subsequente. Aí nós olhamos a questão de Streptococcus alfa hemolítico, e aí nós temos os chamados pneumococos. Pneumococos, nós vamos lembrar ou nos referir a Streptococcus pneumoniae, bactérias, portanto, que causam também pneumonias, infecções respiratórias sérias, podem causar dentro dos pneumococos meningites, otites, sinusites e as pneumonias também dessas bactérias pneumococos. Interessante é lembrar que essas bactérias possuem cápsulas em torno delas que tornam muitas vezes difícil até a realização das colorações para a identificação delas. É uma característica antigênica que elas têm, de antígeno. Inclusive também torna dificultoso o tratamento por antibiótico terapia, já que o antibiótico não consegue ultrapassar, tem dificuldade em ultrapassar essa cápsula para atingir o interior da célula. Então é um mecanismo de defesa das células, de escape das células, mecanismo de escape dos antimicrobianos. Aí nós vamos para o outro grupo, que é das bacilos gram-positivos. Dentro desses bacilos gram-positivos, portanto, só reportando o que nós falamos antes aqui, né? Também já falamos Streptococcus, Staphylococcus, mas aqui dois cocos, aqui estamos falando bacilos agora, bacilos
Essas bactérias têm forma de bastonetes, então anteriormente vimos cocos, agora são bacilos. E dentro dessas aí nós podemos ter Clostridium perfringens, que vai causar a chamada gangrena gasosa. Esse é um caso aqui, que essa bactéria causa lesões dos tecidos, leva à morte do tecido e com isso a chamada gangrena. E consequentemente pela destruição tecidual, contaminação e com isso pode gerar uma sepse generalizada e levar à morte. Aí nós temos as bactérias do tipo Brucella, também com as características, né, que elas podem ter bastonetes cocoides, e as brucelas que vão levar também hematomas. Gera, no caso, que a gente chama em animais como suínos, bovinos, tem a chamada brucelose. É uma doença que está agora se expandindo, tem muitos casos aqui no oeste do estado, né? Tá? E nos animais, no gado, leva, por exemplo, ao aborto. E em situações também, no ser humano pode levar à esterilidade feminina, a situação da brucela. Mas vamos olhar aqui, nesse caso, né, dessa difteria, né? Falando da difteria, que também é um tipo de bactéria, né? Tá? Estamos relacionados com Urinobacteria diphtheriae. Mas para entendermos melhor, assim, voltamos àquela nossa classificação primeira que nós tínhamos, quando discutimos esporos. Então, os bacilos gram-positivos estão divididos em esporulados e não esporulados. Assim como nós visualizamos naquele fluxograma no começo da nossa apresentação. Os esporulados nós temos então Clostridium perfringens, né, Botulinum, Tetani, Diphtheriae, né, Anthrace, todos aqueles que produzem endósporos, que são aquelas estruturas que permanecem no ambiente quando as condições são hostis para a bactéria. E aí nós temos os não esporulados, como as Mycobacterium tuberculosis, Listeria, Listeria, essa monocitogones, citogones, e a Clostridium diphtheriae, que causa a difteria no caso. Então nós terminamos esse nosso primeiro vídeo em relação aos aula 5.